milhares de toneladas de lixo plástico acumulados na natureza todos os anos. Tempos em tempos aparecem manchetes como essa nos vários portais de notícia, trazendo uma visão bem dramática a respeito do problema de resíduos plásticos na natureza. E, de fato, existe um problema aí. Agora, e quanto à discussão sobre potenciais benefícios dos materiais plásticos e alternativas para solucionar esse problema? Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise de uma dessas notícias para a gente trazer um pouco mais de informação. Para acompanhar, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise de uma notícia que saiu em alguns portais na internet, apontando um problema relacionado a resíduos plásticos acumulados no meio ambiente. Então, normalmente essas notícias elas trazem uma visão muito negativa a respeito dos materiais plásticos, mas trazem muito pouca discussão a respeito do porquê os materiais plásticos são utilizados ali, os benefícios que eles trazem, e muito menos potenciais soluções efetivas para esse problema. Então, vamos acompanhar essa notícia, eu vou fazendo os meus comentários que nós, como profissionais da indústria do plástico, precisamos entender para poder contribuir na discussão com informação e propostas de solução. Acompanha comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes, eu preciso te lembrar que é um conteúdo patrocinado e trazido até você pelos compostos de Purgasa, Clean e pela Eudrix Plásticos, que representa esses compostos aqui no Brasil, porque afinal de contas, quando a gente fala de preservação do meio ambiente, eliminação de resíduos plásticos, os compostos de Purgasa, Clean vão te ajudar nos processos de troca de cor, setup de máquina, troca de material, limpeza, a gerar o menos possível de resíduos e fazer esses processos de forma mais eficiente, mais barata e mais rápida. Certo? Se você quiser conhecer melhor uma amostra desses produtos, quiser uma visita técnica, os contatos estão aparecendo aqui embaixo. E agora conheça um pouquinho mais de como a Asa Clean pode te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Bom, vamos entrar no nosso tema então, e eu vou trazer uma notícia aqui para você que a gente vai ler juntos e vai comentar para que a gente possa identificar onde estão realmente os problemas ali, mas tentar trazer alguma coisa do ponto de vista de por que os plásticos são utilizados da forma que são utilizados, o que precisa mudar nessa forma de utilização e principalmente de descarte e talvez algumas possíveis soluções que precisam ser iniciadas a discussão para que a gente possa trabalhar com esses materiais. Tá? Então vou trazer a notícia para você agora. E está aqui ó, a manchete, né? Fácil, conveniente, barato, como o plástico de uso único domina o mundo. Tá? Então, uma manchete que pode ser interpretada aí com um duplo sentido, né? Um sentido positivo, né? Ele é fácil, conveniente, barato. Mas um sentido bem negativo aqui, olha, ele domina o mundo, né? Tem um problema aqui por trás, inclusive a própria foto que traz aqui na notícia
já meio que mostra uma poluição plástica aqui, tá? Então vamos lá. Então ele começa trazendo alguns números, né? 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos gerados são no mundo inteiro, né? Todos os anos, tá? E deixa claro aqui que uma boa parte desses resíduos aqui é de resíduo de uso único, ou seja, você consome com poucos minutos de uso e joga fora, tá? Bom, e aí ele fala que tem um tratado global sendo discutido, né, a respeito da poluição plástica, e ele vai trazer alguns exemplos agora de locais no mundo onde essa poluição é gerada. Inclusive esse termo poluição, ele tem sido bem discutido, né, do ponto de vista de alguns especialistas da nossa indústria, porque poluição é meio que o pessoal considera como algo que está lá persistente, difícil de ser removido e principalmente que realmente contamina o ambiente onde ele foi colocado, né? Sendo que os resíduos plásticos, eles podem sim ser uma poluição do ponto de vista visual, deixar feio, mas eles são relativamente fáceis de coletar, dependendo de onde estão localizados. Obviamente que existem alguns problemas bastante sérios com relação a isso, tá? Mas o impacto real que eles acabam deixando no meio ambiente é minimizado uma vez que a gente consegue retirar esses resíduos, tá? Então, existe uma discussão aí importante a respeito desse termo poluição plástica, tá? Mas é um tema polêmico e que poluição talvez traga um senso de urgência para resolver o problema, tá? Então, uma observação importante com relação a isso. Depois ele traz um exemplo, e como eu falei, ele vai trazer vários exemplos aqui de alguns locais, né? Então, o primeiro é de Bangkok, que é uma cidade na Tailândia, né? E que tem uma rua lá com vários vendedores ambulantes que vendem alimentos, né? Então tem algumas comidas tradicionais lá de Bangkok que são servidas em folhas da vegetação nativa, né? Então eles colocam aquele alimento na folha e servem na folha, tá? Mas que existem alguns comerciantes desse tipo de alimentos que migraram de folhas, como folha de bananeira, por exemplo, para folhas plásticas, para sacos plásticos. E ele diz aqui por quê, né? Dono de uma dessas banquinhas que vende esse tipo de alimento diz, olha, o plástico é fácil, conveniente e barato, né? Então, é por isso que ele usa o material plástico. Olha aqui, ó, as folhas de bananeira costumavam ser padrão, mas estão se tornando cada vez mais caras e difíceis de encontrar. Além disso, é trabalhoso usá-las, por cada uma deve ser limpa e verificada para que não tenha rasgos. Então, você vê, o plástico aqui, implicitamente, ele está dizendo os benefícios do material. Ele é mais prático, eu gasto menos dinheiro, gasto menos tempo, eu consigo fazer o meu negócio prosperar mais utilizando o material plástico do que utilizando a folha de bananeira, que está escassa e quando eu consigo, eu preciso limpar para garantir que não vai ter contaminação com o alimento. Isso encarece a minha operação, diminui a velocidade com que eu consigo atender os meus clientes, né? Então tem um aspecto aí até de viabilização de negócio utilizando os materiais plásticos, né? Então, ele traz esse exemplo, e aí ele coloca um contexto, né, de que o país lá, a Tailândia, começou a limitar o uso dos plásticos de uso único, né? Mas ele diz também que essa política não foi bem aceita, né? Ela não é como se fosse aquela lei que não pegou, né? Exatamente porque o material plástico é muito prático, muito barato e facilita a vida das pessoas. Inclusive, ele traz alguns depoimentos de clientes aqui, ó. Uma cliente lá dessa região que há 30 anos diz que acha o plástico conveniente, né? Então, prefere, já é cliente, consome esse alimento há 30 anos, passou por todos os tipos de recipiente que ele pode ser servido, principalmente as folhas, e considera o plástico algo conveniente, né? E aqui, ó, a Tailândia produz 2 milhões de toneladas de resíduo plástico por ano. E existe uma estimativa de que cerca de 11% dessas 2 milhões de toneladas acabam sendo descartadas de forma incorreta e vão parar no meio ambiente, tá? Então aqui, apesar das pessoas reconhecerem que o material
é conveniente, é algo barato, é algo mais prático para consumo ali, também entende o impacto ambiental, tá? Mas é provavelmente mais fácil, tanto para a loja quanto para os clientes. Então, a própria população entende isso daí, tá? Agora, o ponto aqui é o seguinte, né? Acho que a chave está aqui nesses 11% que não são coletados, né? Primeiro que é um percentual de tudo que é gerado aqui, é importante, mas é um percentual relativamente baixo, né? Mas qual que foi a solução adotada para eliminar esse problema dos 11% que não são coletados e descartados? Foi banir, tá? Sendo que é a solução mais fácil e não necessariamente tão mais eficiente. A gente vai discutir a respeito disso mais para frente também, tá? Mas ao invés de criar mecanismos e políticas que pudessem destinar adequadamente esses 11% de resíduos que vão parar no meio ambiente, a solução foi banir todos os plásticos de uso único. E é aí que existe a discussão, né? Será que banir é realmente a solução? E aqui, pelo fato de ser tão prático e tão conveniente, realmente, e barato, banir não resolveu o problema. Tá? Então, é uma medida que, além de impopular, né, ela acaba não resolvendo o problema, até pelo fato de que ela tem uma baixa adesão. Tá? Aí ele traz um outro exemplo aqui, agora na Nigéria, né, na cidade de Lagos, né, um outro aqui, o mercado, né, e aqui principalmente o que ele traz é o seguinte, um local que tem baixo acesso à água, né? E nesses mercados aqui, a água ela é comercializada em saquinhos plásticos, porque são mais baratos do que as garrafas e que facilitam o consumo pelas pessoas. Então a pessoa paga pouco para ter o acesso à água, né? E pode consumir isso daí de forma segura, sem nenhum risco para a saúde, de forma bastante rápida. Tá? Então, aqui, de novo, ele traz implícito, no próprio texto, ele mostra o benefício do material, porque está dando acesso à água a muitas pessoas que não teriam condições de fazer de forma diferente. Né? Então, é realmente uma visão aqui que está mostrando muito o problema e os benefícios estão implícitos ali, mas eles não são destacados no texto, né? Então, ele traz aqui, ó, que é muito mais barato, né? Cerca aí de um quarto, um quinto do preço do saquinho comparado com uma garrafa, tá? E o grande problema que ele traz depois é que os saquinhos acabam indo parar no chão, né? Eles acabam não sendo descartados de forma adequada. Mas olha o seguinte, ó, tem várias empresas que fazem a reciclagem aqui, nessa cidade aqui do Lagos, né? Que é uma cidade importante na Nigéria. Mas o que eles dizem é o seguinte: a oferta de material para ser reciclado, né? A oferta de lixo plástico para ser reciclado é tão grande que essas empresas não têm capacidade para absorver tudo, reciclar tudo e colocar de volta no mercado, tá? Mas aí ele traz um outro detalhe importante, ó. Poucos recipientes de lixo público e pouca educação ambiental. Então, de novo, um outro país que também proibiu os plásticos de uso único, como medida simples, rápida, fácil de ser implementada, mas que não resolveu o problema. Agora, fomentar a indústria de reciclagem, ou seja, criar mecanismos que aumentem a quantidade de empresas para reciclagem, colocar coletores, recipientes de lixo separados, né, e educar a população, que são medidas que provavelmente vão tomar um pouco mais de tempo, mas vão ser efetivas no longo prazo, isso realmente não foi trazido aqui como uma solução. Aponta no texto, mas não é trazido como uma solução. A solução é trazida como precisamos eliminar o uso de materiais plásticos. Tá? Então tá aqui, ó, banir o uso plástico de uso único, mas com pouco impacto. Tá? Mais um exemplo, agora no Rio de Janeiro, vendedores ambulantes nas praias, né, que vendem bebidas ali em copos plásticos, né? Então, tá aqui, ó, os plásticos, os copos que são utilizados ali, eles vão ficando deixados ali na praia, uma boa parte é coletada, tá? Existem aqui, inclusive, ó, eles colocam que lixeiras ao longo das praias do Rio de Janeiro colocam cerca de 130 toneladas de resíduos por dia. E aqui tem um ponto, olha só, de novo, né? O plástico não é separado, né? Então, aqui
tem o ponto, será que essas lixeiras estão adequadamente identificadas para a separação dos materiais? E segundo, como é que é a questão da educação ambiental? Então aqui, de novo, né, banir talvez não seja eficiente, mas trabalhar com educação ambiental, isso que a gente faz aqui no canal, que a gente faz, que a indústria faz com várias iniciativas que tem por aí, tá? Que é destacar a importância da separação para que a reciclagem possa ser feita, tá? Então, fala aqui também dos canudos plásticos que foram banidos, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar a respeito de outras alternativas aqui, porque agora ele traz um último exemplo que é de Paris, tá? Que baniu o plástico de uso único desde 2016, mas então canudos, talheres, pratos realmente não são mais utilizados plásticos de uso único, mas aqui vem uma atenção que eu quero falar. O que está sendo usado no lugar? Qual que é a alternativa? Se não está sendo usado o talher plástico, o canudo plástico, está sendo usado alguma outra coisa, né? Que provavelmente é descartável também pelo grande volume. A gente acabou de ver o plástico utilizado porque ele é importante, ele é barato, ele é fácil, ele é prático. Então, em grandes volumes, para substituir um material prático, barato e eficiente, tem que ser alguma coisa bastante semelhante, né? E aqui não fala o que foi utilizado no lugar, mas ele dá algumas dicas, olha só. Né? Então ele traz aqui alguns exemplos de mercados que estão disponibilizando outros tipos de sacola, né? Mas ainda que muita gente em Paris também prefere, ele diz que a sacolinha plástica em Paris ainda é um item persistente, as pessoas não abandonaram o hábito de usar sacolinha plástica. Tá? E aí ele traz uma observação aqui bem importante. Tá? Há alternativas como sacolas de papel, mas alguns clientes simplesmente não estão convencidos. Então ele traz aqui como se fosse uma alternativa ambientalmente legal utilizar sacolas de papel. Mas vários estudos de impacto ambiental, e eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de alguns desses estudos, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir, mostram que sacolas de papel são piores para o meio ambiente em termos de impacto ambiental do que as sacolinhas plásticas, principalmente quando a gente reutiliza sacolinhas plásticas e recicla essas sacolinhas plásticas. Então, você vê que tem uma informação aqui, eu poderia até dizer que é uma desinformação, que seria como uma sacolinha de papel mais sustentável, mais ambientalmente corretas, né? Então, é o tipo de coisa que faltou o outro lado, né? Faltou algum especialista vir aqui e discutir isso daqui só pintando realmente como um problema. Aí, na verdade, agora tem sim o último exemplo, que é de Dubai, né? Então, Dubai aqui trazendo, de novo, restaurantes aqui, né? E que eles usam caixas plásticas. E olha o detalhe, olha a observação interessante a respeito dessas caixas plásticas. Por que elas são usadas? Porque elas são mais herméticas e preservam melhor a comida. Ou seja, está evitando o desperdício de comida, né? Então, querer banir esse material e colocar uma alternativa no lugar significa que a gente vai ter uma alternativa que, pelo menos num primeiro momento, não vai ser tão benéfica para o negócio e para a população, porque a gente vai ter um potencial de mais desperdício de alimentos, né? Então, esse é um outro exemplo aqui de que realmente os plásticos são utilizados porque trazem benefícios, mas tem um problema de acúmulo na natureza que precisa ser endereçado. O problema que precisa ser endereçado é de infraestrutura para coleta, infraestrutura para reciclagem desses materiais, educação ambiental das pessoas para fazer a coleta seletiva, descartar o material adequadamente e não banir, né? Porque banir, a gente viu aqui vários exemplos que a política de banimento ela não funciona, ela não é efetiva porque tem baixa adesão e porque banir por banir é uma solução fácil, mas qual que é a solução? Qual que é a alternativa para colocar no lugar? Você vai proibir o uso de um tipo de material e vai colocar o que no lugar? Né? Então a gente estava falando lá atrás, banir os talheres plásticos de uso único, canudos e tal. O que você colocou no lugar? Né? Alguma coisa que seja realmente provada com uma análise de ciclo de vida que é ambientalmente mais sustentável ou simplesmente algo que parece mais sustentável? Então são essas as discussões que quando aparecem notícias como essa, nós que estamos na indústria precisamos trazer, exatamente para que a gente possa contribuir positivamente e principalmente exigir que em matérias como essa daqui exista o outro lado, né?
Onde é que está o outro lado da indústria trazendo os benefícios dos materiais plásticos, as alternativas? Eu tenho certeza que se a gente trabalhar juntos, buscando com o foco na solução realmente, né, e não simplesmente em banir o material, a gente vai encontrar soluções para os plásticos de uso único que sejam mais interessantes, mais positivas para o meio ambiente. Mas simplesmente banir e criticar os materiais sem trazer uma solução é realmente um problema. Tá certo? Eu queria ver muito a sua opinião. O que você acha a respeito de notícias como essa e como é que a gente pode, como uma indústria, trabalhar para ajudar a trazer uma solução efetiva, prática e concreta para esse problema. Certo? Eu quero ouvir o seu comentário, manda uma mensagem, deixa escrito aqui embaixo e a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.